vocês vivendo aqui conosco, nosso país. Pega a Bíblia, abre comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Vamos ler a conclusão do Sermão do Monte pregado por Jesus. É um pouco longo, mas toda essa sessão é importante. Jesus vai começar fazendo um chamado, um convite, melhor dizendo. E então, ele vai dar um aviso. Já sentaram, mas fiquemos de pé de novo. Vamos honrar e reverenciar a palavra de Deus. Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que a encontram. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos os que me chamam, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome e realizamos milagres em teu nome. Eu, porém, lhes responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Sentem-se. Talvez você tenha sido treinado em evangelismo pessoal para fazer essa pergunta. Quando você estiver diante de Jesus, depois de morrer, e Jesus lhe perguntar, por que devo deixá-lo entrar no meu céu? O que é que você vai dizer? Mesmo que você possa expressar isso de maneira um pouco diferente, é uma boa pergunta do mesmo jeito. Você consegue pensar em uma pergunta melhor do que essa para evangelizar? Não só para evangelizar, mas para responder? Porque nos últimos dias ouvimos sermões poderosos e nos deleitamos nas gloriosas doutrinas da salvação, não é verdade? Quão trágico seria para qualquer um de nós ter ouvido essas verdades expostas, afirmar o que ouvimos, sair dessa conferência pensando que estamos bem com Deus, e no dia que ficarmos diante de Jesus, ouvi-lo dizer, nunca te conheci. Depois de toda a pregação encorajadora sobre o evangelho que ouvimos, por que falar sobre isso no último dia de conferência? A tarefa sobre a qual eu fui designado a falar é a pregação de Jesus como nosso exemplo. Parece que a proclamação fiel do evangelho será acompanhada de advertências sobre os perigos reais e presentes que existem para aqueles que ouvem a verdade do evangelho. É exatamente assim que Jesus termina o maior sermão já registrado na história do mundo. Nunca houve pregador maior do que Jesus, e nunca houve maior sermão do que esse.
E em sua conclusão, ele leva seus ouvintes ao ponto de tomar uma decisão que toda boa pregação deve fazer conosco também, exortando eles a entrar pela porta estreita, do versículo 13. Jesus não faz com que Pedro toque fundinho de teclado para despertar as emoções e ter o máximo de decisões possível. Não. Graças a Deus. Ele faz um convite que exige uma escolha e apresenta um perigo real e presente, revelando como é possível para você pensar que está em seu reino, quando na verdade você está indo rumo à destruição eterna. Isso é uma atitude de graça. Você precisa desse aviso essa manhã, como todos nós. Eu quero que você veja isso atentamente. Existem 4 pares de contraste no início e no final. Há uma semelhança porque você tem dois portões e caminhos e 2 casas e fundações, e no meio você tem 2 árvores e 2 profissões de fé diferentes. Todos eles estão conectados, reforçando o mesmo conceito vindouro de julgamento. Há um aviso de 2 perigos. Devo dizer, um alerta para a escolha de 2 caminhos. 2 avisos de perigo, 2 árvores com 2 profissões de fé e uma história de 2 casas ou fundações que possuem 2 resultados. E o que ouviremos nessa sessão é o que fazemos com Jesus. As palavras determinam se ficamos de pé eternamente ou caímos eternamente. Então olhe para o primeiro. Nos versos 13 a 14, vemos Jesus, em sua conclusão, dar uma escolha de 2 caminhos. Ele começa a sua conclusão exortando aqueles que estão aqui a entrar pela porta estreita de seu reino. Não há pregação boa o suficiente que convoque as pessoas a responder como Jesus faz. Ele não está dando uma palestra religiosa qualquer. E se nos baseássemos no início do seu sermão, essa estrada para a qual ele os está chamando seria confessar seu estado espiritualmente falido, lamentar sua condição pecaminosa, humilhar-se diante de Deus e vir a Ele pela justiça que Ele sozinho pode dar. Mas enquanto Jesus está na porta estreita implorando para você entrar, existe outra porta que também é atrativa. É um portão largo, atraente, com luzes piscantes e uma vasta abertura. Multidões passam por ele. A estrada também é larga, com várias pessoas. E Jesus adverte que há um perigo iminente através daquele portão e nesse caminho, porque ele leva à destruição eterna. Mas ele é atraente. Você pode entrar por esse portão se você quiser. Viver da maneira que quiser. Você não precisa deixar nada para trás, nem desejos ou atrações pecaminosas, não. Não há arrependimento verdadeiro, nem morte do eu. Você pode trazer toda a sua religiosidade com você se quiser. E a justiça própria não precisa ser abandonada também. A outra porta e o outro caminho são estreitos. O caminho não se alarga depois que você passa pela porta estreita. É o oposto da porta larga. A porta estreita rejeita o conceito de justiça inerente ao homem, já que Jesus introduziu seu sermão falando sobre a necessidade de ter fome de justiça. Você terá que deixar seus amigos para trás, colegas, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Você pode até ter que deixar sua família. Ele não prometeu trazer paz, mas a espada. Ele separa mãe e filha, pai e filho. Não é de se admirar que sejam poucos os que passam pelo caminho estreito. Infelizmente, porém, alguns não encontram a porta estreita porque ouviram um convite do Evangelho
que na verdade os convidou para passar pela porta larga, chamada de cristianismo por eles. Muitos chamados evangelísticos tentam tornar a porta tão larga quanto possível, com o mínimo de obstáculos possível, passando o maior número de pessoas possível. Recentemente, eu vi um pastor de uma igreja grande, batista, que infelizmente também era presidente do conselho da rede de plantação de igrejas batistas. E ele estava se gabando de sua igreja. E deixe-me citar o que ele disse. Temos idosos, transgêneros, pessoas solteiras, casadas, divorciadas e que coabitam. Agora, escutem suas palavras. Essas mesmas pessoas, diz ele, frequentam, ouvem, servem, crescem ali e doam. Esse não é o reino da porta estreita, no caminho estreito. Esse é o reino da porta larga, do caminho largo. O problema é aquele tipo de sistema de convite em que a porta é alargada para que qualquer pessoa possa passar, mesmo com um menor comprometimento. O problema é a falta de disciplina na igreja, de pecado impenitente na igreja, aonde está tudo bem fazer o que você tem vontade e fazer com que as pessoas se sintam confortáveis andando no caminho largo, sem nunca avisá-las dos riscos. Tanto, muitas igrejas mostram pouca ou nenhuma preocupação em ter certeza de que os nomes escritos nos registros de suas igrejas exibem qualquer evidência de que esses mesmos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é assim com Jesus. Ele nos ama demais para nos levar ao inferno. Ele não fica distribuindo cartões de resposta no final do sermão, não. Eles não pediram para que os que quisessem se juntar ao seu reino levantassem as mãos. Ele não ofereceu uma oração de confissão para ser recitada em 5 minutinhos. Jesus deu uma ilustração que os convidava a deixar tudo para trás e entrar em seu reino pela porta estreita. A palavra que Jesus usa ali para a porta estreita indica uma porta muito pequena, pela qual uma pessoa mal consegue passar. É uma pessoa de cada vez, por assim dizer. É exatamente o oposto da porta larga. Mas ele deixa a escolha que se faz nos versos de 15 a 23 para alertar sobre 2 grandes riscos. Primeiro, se quisermos ter cuidado para não entrar pela porta larga ou acabarmos no caminho largo da destruição, nos versos 15 a 20, diz ele, existem perigos externos dos quais precisamos estar cientes. Falsos profetas se levantarão e encorajarão você a entrar pela porta larga e trabalharão duro para mantê-lo ali no caminho largo. Eles são enganadores, porque vêm em pele de cordeiro. Seu ensino é muitas vezes sutil, provavelmente difícil de detectar se você não tiver discernimento e nem vigilância. Eles zombam daqueles que avisam sobre a porta larga e o caminho largo. Falsos profetas os chamam de legalistas ou hiperfundamentalistas, porque eles estão procurando aumentar o número em seu próprio caminho, e não o número do caminho da cruz. Mas os falsos profetas não são apenas enganadores. Eles são também perigosos. Jesus diz que exteriormente eles vêm em pele de cordeiro, mas interiormente são lobos vorazes. E devorarão e carregarão tantas pessoas quantas forem possível para o caminho da destruição. Portanto, devemos estar atentos contra eles, porque são enganadores. Eles negarão que são falsos profetas. E muitas vezes soarão como verdadeiros profetas. Jesus explica que esses falsos profetas serão conhecidos pelos seus frutos. Não temos tempo para examinar isso essa manhã, mas Jesus diz em Mateus que eles são identificados pelo fruto, conteúdo de ensinamento.
caráter pessoal e caráter daqueles que seguem seus ensinamentos também. E esse ainda não é o principal perigo que me pediram para abordar essa manhã. Depois de alertar sobre os perigos dos falsos profetas, ele então alerta sobre o perigo das falsas profissões de fé. Para muitos, o maior perigo que enfrentam não são os perigos externos, mas os internos. Não o engano dos falsos mestres, mas o engano de si mesmos. Versos 21 a 23, você vê no texto que aprendemos uma verdade preocupante. Aprendemos que o número daqueles que entrarão no reino dos céus é menor do que o número daqueles que professam pertencer a Jesus. Nem todo mundo que o chama de Senhor entrará no reino dos céus. Só entrará quem fizer a vontade do Pai, sem exceções. Se você diluir a palavra de Jesus, estará fazendo isso por sua própria conta. Primeiro, entrar no reino dos céus é mais do que uma profissão verbal. Há muitos que professarão Jesus como Senhor, mas não entrarão. E se levarmos a sério as palavras de Jesus, é bem possível, talvez até provável, que tem pessoas nessa sala que tenham dito Senhor, Senhor, mas no dia do julgamento, você não vai entrar no céu. Você fez uma falsa profissão de fé. Isso me traz de volta à questão inicial. Se você estiver diante de Jesus no dia do julgamento, e ele lhe perguntar por que deveria deixá-lo entrar no céu, o que é que você vai dizer, hein? Bem, o texto diz que Jesus diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, realizamos milagres em teu nome. E é importante lembrar que Jesus não está emitindo essa advertência aos homens não religiosos. Ele está se dirigindo àqueles que estavam profundamente comprometidos com a religião. E ele diz que haverá indivíduos que estarão diante dele no dia do julgamento, que aparentemente terão todas as credenciais corretas, pesadas naquele dia que lhes permitiria a sua entrada. E a multidão deve ter ficado chocada, porque Jesus disse anteriormente que a justiça deles deveria exceder em muito a dos fariseus, que eram os mais meticulosos guardiões da lei. Pelo menos, eles convenciam as pessoas disso, né? Deveríamos perceber que ele não diz que são poucos os que farão uma falsa profissão de fé, mas o alerta se refere a muitos. E fica cada vez pior, porque eu não sei se você percebe que essas pessoas não apenas dizem coisas. Não se trata apenas de uma profissão verbal que leva ao céu, mas eles ficaram ocupados com a religião. Isso também não te leva ao céu. Observe suas profissões de fé. Vou expandir com algumas observações que John MacArthur faz sobre isso. A primeira é uma profissão ortodoxa. Jesus está dizendo que haverão aqueles na história da igreja que confessarão sua divindade, Senhor, Senhor, mas não terão nenhum relacionamento salvífico com eles. Em segundo, a sua profissão é apaixonada. Senhor, Senhor, enfatiza uma repetição entusiasmada. Em terceiro, é uma confissão pública. Estas não eram suas mentes solitárias agradecendo pelo pão de cada dia. Não. Sua profissão foi feita para todos ouvirem. Eles gritavam dos telhados. Eles se sentiram confiantes diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em quarto, foi uma profissão que produzia resultados. Parecia haver evidências externas e poderosas de que elas eram reais. Eles profetizavam, pregavam em nome de Jesus, expulsavam demônios, faziam milagres em seu nome. E sabe o que eu acho o mais impressionante de tudo? O que há de mais impressionante sobre esses indivíduos não é o que eles afirmam ter feito e então achavam que poderiam entrar no céu. Mas o que me impressiona é o fato de que quantas pessoas pensam estar no caminho do céu com muito menos evidência.
grande parte do cristianismo cultural de Natal e Páscoa hoje mostra que não é preciso muito para que as pessoas compareçam ao seu funeral e acreditem que você está no céu. Se você tem os mesmos gostos e ódios em relação à moral social ou certas posições políticas, provavelmente você se passa por cristão. Às vezes, como pais, ficamos tão ansiosos para que nossos filhos professem Cristo que podemos levá-los uma vida inteira de ilusão, fazendo-os acreditar que são cristãos simplesmente porque disseram todas as coisas corretamente. Portanto, se você orar a oração do pecador quando jovem, as pessoas vão pensar que você está no céu, não importa como você viveu. Recentemente vi um vídeo de Franklin Graham, de 32 segundos a 45 segundos, falando sobre a pandemia. Meu coração ficou partido quando ele disse: faça essa oração. Deus, pequei, sinto muito. Eu acredito que Jesus é seu filho. Quero confiar em você como meu salvador e convidá-lo em meu coração. Foi isso, só isso. Agora ele manda você telefonar depois, mas quantas pessoas não dizem: bom, uma telefonema não vai mudar nada. Eu fiz o que ele me disse para fazer. Eu fiz a oração. E o meu objetivo não é focar em Franklin Graham. Eu sou grato por um coração que quer ver mais pessoas salvas. Meu objetivo não é fazer você duvidar da sua salvação ou a salvação dos outros. Não é ser preguiçoso em relação ao evangelismo. Não é para reprimir seu desejo de ver seus filhos de vir a conhecer a Cristo quando jovens. Nada disso. A questão é que precisamos estar cientes do perigo de sermos pessoalmente enganados e pensarmos que somos cristãos quando não somos. E o perigo de oferecer um, entre aspas, evangelho que facilita as pessoas a pensarem que são salvas quando não são. Os únicos dois lugares onde você encontra Jesus é na porta estreita e no trono de julgamento. Ele não está no caminho largo e nem na porta larga. Antes de atacarmos Graham ou qualquer outro pregador, será que, pastor, o maior perigo para o seu povo não é a pregação do Joel Osteen ou do Macedo, mas a sua própria? Pregação que baixa a barra para tornar mais fácil a resposta das pessoas. A pregação bíblica deve exigir uma resposta. E existem muitos pregadores que pregam, entre aspas, sermões que nunca convidam as pessoas a entrar pela porta estreita. Jesus pediu para que as pessoas fizessem uma escolha. E de fato, se você está pregando e não exige uma resposta, você deu uma palestra religiosa e não um sermão. Não tem nada de errado com palestras religiosas. Mas no púlpito não, por favor. Devemos exigir a resposta certa. E uma razão pela qual temos tantas confissões falsas sendo feitas é porque temos tantas respostas deficientes ao evangelho sendo pregadas. Nosso objetivo não é conseguir mais profissões. Somos responsáveis por dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Então Deus me ajude. E nada além da verdade sobre o que é uma profissão genuína. Pastor, você não é responsável pelo resultado de sua pregação. Você não é responsável por isso. Mas você é responsável pela fidelidade ao evangelho. Deus proíbe que a sua pregação contribua para o número crescente de pessoas autoenganadas. Não estou dizendo que devemos elevar a barra de algo que Jesus não elevou, mas certamente não devemos diminuir as barras que ele levantou intencionalmente. Observe algo nesse texto. Jesus não corrige aqueles nesta passagem em nenhuma de suas afirmações. Ele não nega suas reivindicações. É pior que isso. Ele não nega suas reivindicações. Ele os nega.
Em uma das passagens mais penetrantes de todas as Escrituras, que deveria nos abalar completamente, ele diz: Eu nunca vos conheci. É claro que qualquer um que seja cristão acredita e diz: Senhor, Senhor a Jesus, não é? Alguém que se recusa a acreditar e dizer Senhor, Senhor, não entrará no reino do céu de qualquer jeito. Não tem cristão agente secreto, nesta vida ou na próxima. Mas você pode ser ortodoxo quanto à sua crença em Cristo, sua morte como substitutiva ou expiação, ressurreição e retorno, e não ser verdadeiramente salvo. Você pode ser fervoroso em suas reivindicações e ter uma longa lista de resultados aparentes, e nada disso garante a vida eterna. Veja o versículo 23. Jesus diz: Então eu lhes direi. Agora, essa palavra dizer significa uma forte confissão. É interessante perceber o pleno efeito das palavras de Jesus. Ele essencialmente diz que haverá aqueles que farão uma grande confissão diante dele no trono do julgamento, e ele vai responder: Aqui está a minha confissão sobre vocês. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora não entenda mal o que Jesus está dizendo. Primeiro, ele não está falando de alguém que perdeu a salvação. Ele não diz que eu os conhecia e então me esqueci de vocês. Ele não diz, eu vos conhecia, mas vocês me abandonaram. Ele não diz, eu te conhecia, mas agora eu vos rejeito. Não. Ele diz, eu nunca vos conheci. Então é alguém que nunca teve um relacionamento de salvação com Jesus Cristo. Nunca passaram pela porta estreita, que é a pessoa de Jesus. Em segundo lugar, diz que somente aqueles que fazem a vontade do Pai é que são salvos. E aqueles que praticam a iniquidade serão lançados no inferno. O que não tem nada a ver com salvação pelas obras. Esse texto não ensina isso. Sabemos que a salvação não é baseada em obras por outras partes das Escrituras, mas mesmo nesse texto aqui, o contexto deixa bem claro porque essas pessoas afirmavam ter feito todo tipo de boas obras por Jesus. E nada disso lhes garantiu a salvação. Então o que Jesus quer dizer com fazer a vontade do Pai? Bom, eu acho que se a gente quiser se aprofundar, basta olharmos para o sermão todo de Jesus, porque ele deixa isso muito claro para nós. Essas pessoas descritas em Mateus 7 virão, como Jesus já descreveu em sua introdução em Mateus 5, no resumo do Sermão da Montanha. Com qual atitude eles vêm? Eles não vêm com uma atitude de falência espiritual. Não existe luto, mas orgulho. Eles não têm fome de justiça. Eles são hipócritas. Era tudo uma questão de aparência externa, sem nenhuma evidência de conversão genuína. Coisas que produziam um coração quebrantado e contrito de verdade. Nada disso. Quando entramos pela porta estreita, reconhecemos a nossa falência espiritual como pecadores que não têm nada para oferecer a Deus senão o pecado. Lamentamos o nosso pecado porque sabemos que merecemos a sua ira. Nós nos humilhamos diante dele, temos fome e sede da justiça que somente ele pode dar. Encontramos Jesus na porta estreita, sabendo que não existe nada de bom em nós. E sabemos que no dia do juízo, ao confessarmos seu nome, nos renderemos ao seu senhorio completamente. Não temos nada em nossas mãos, nos refugiamos na cruz. Nenhuma dessas pessoas que Jesus descreve vem a ele para julgamento. Elas soam como John Newton, o autor do grande hino Amazing Grace. Olha o que ele disse. Olha essa humildade dele. Se algum dia eu chegar ao céu, espero encontrar lá 3 surpresas. A primeira, conhecer alguns que não pensava haver por lá. Segunda, sentir falta de alguns que pensei encontrar lá. E terceira, a maior maravilha de todas, me encontrar lá. John Newton é o tipo de pessoa que Jesus encontra na porta estreita.
Jesus conhece você pelo nome no dia do julgamento, porque Ele conheceu você quebrantado, humilhado e espiritualmente faminto na porta estreita. E se você tentar entrar pelo portão largo, Ele vai declarar que nunca te conheceu. Ele dirá para se afastar dele porque você pratica iniquidade. E essa confissão de Jesus em afastar os que praticam a iniquidade, o que isso significa? Ele está falando sobre uma profissão verbal que flui de um coração mundano e que resulta em uma vida mundana, onde a vida não corresponde à profissão de fé. Quando nos aproximamos de Deus para a salvação, não somos apenas perdoados pela sua graça, mas essa graça nos mantém para ser feitos à imagem de seu Filho. A graça não se trata de olhar para o pecado, mas de ver o poder capacitador para transformar pecadores, para se tornarem filhos de Deus. E essa mudança produz justiça, que excede o verniz hipócrita de justiça, que excede o verniz de justiça dos fariseus, porque logo depois de Jesus ter dito isso sobre os fariseus, Ele explicou a lei de uma forma que os fariseus haviam distorcido. Ele explicou sobre a iniquidade. Veja, Jesus não é um pregador da graça barata. Ele não está dizendo, escuta, fica tranquilo, viu? Não precisa fazer nada não. Você fez pouco, mas tudo bem, você está no caminho certo. Não, ele não disse nada disso. Ele não disse que não tem nada que a gente não deva fazer. Ele disse, faça a vontade do meu Pai, em vez de praticar a iniquidade. E novamente, como o Sermão da Montanha nos diz, como é que Jesus confrontou a prática da iniquidade dos fariseus? Hein? Ele não abaixou a barra, em um certo sentido, e nem mesmo levantou-a também, mas apenas revelou o que sempre foi. Ele diz, vocês já ouviram isso, mas eu digo que não tenho uma palavra nova para vocês. Estou apenas consertando o que eles bagunçaram. Ele disse em 5:22 que se você guarda a raiva em seu coração contra alguém ou calunia com suas palavras, você é culpado o suficiente para ir para o inferno. Ele disse em 5:28, se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já cometeu a iniquidade do adultério em seu coração. E a gente sabe que tem um punhado de evangélico tentando defender mulher, falando para elas se vestirem vulgarmente. Que loucura, isso é iniquidade. E a gente está levando gente para o inferno com essa palavra. Ele então abordou a iniquidade daqueles que menosprezavam a aliança do casamento e fez eles refletirem, deveríamos fazer o mesmo. Porque hoje em dia, a gente vê o divórcio e o novo casamento sem fundamento bíblico devastando a igreja. Jesus Cristo. Se a sua vida é caracterizada pela prática da iniquidade e você pensa que você vai entrar no reino de Cristo, eu sei que a gente não é salvo por obediência, mas se a gente é salvo, isso vai ser evidenciado por uma vida em conformidade com o caráter dos cidadãos do reino de Deus. O livro de Tiago diz isso. 2,17 de Tiago, a fé sem obras é morta. Inclusive, acredito que Tiago está comentando o Sermão do Monte. Perceba como é impressionante que grande parte da linguagem de Tiago é extraída do Sermão da Montanha. Não se trata de viver em perfeição, é estar sendo progressivamente santificado. Embora todos os santos não estejam em santidade no mesmo grau, e existem tantos santos que eu olho e digo, Senhor, eu preciso me parecer mais contigo. Eles se parecem contigo e eu não me pareço com eles. Então, tem deficiência na minha vida. Eu quero ser como eles, andar como eles, porque eles te imitam. Embora todos os santos não estejam conformados no mesmo grau, todos os santos estão em processo de transformação em algum grau. E se você não está sendo transformado, qualquer grau que seja, você está se enganando. O fruto do reino de Cristo está sendo manifestado em nossas vidas. E quando a gente falha, o que é que a gente tem que fazer? Lamentar e confessar os nossos pecados, procurando ser transformados a cada dia. Devemos nos lembrar que se alguém confessa um pecado pela fé,
será perdoado e purificado de toda injustiça. Somos uma obra espiritual em andamento. Nossas vidas estão sendo progressivamente edificadas sobre Cristo. Você poderia usar a ilustração da construção de uma casa, que é exatamente o que Jesus faz aqui. Eu morava na Flórida, outro grande estado, devo dizer. Sim, existem bons estados na América. Mas eu aprendi rapidamente sobre os chamados buracos que tem na Flórida. Graças a Deus, minha casa nunca foi construída sobre um. Mas uma rachadura é um buraco natural na superfície da terra, que se desenvolve ao longo do tempo devido à erosão. É completamente indetectável se você olha para o chão. Na verdade, muitas vezes você nem sabe que tem uma rachadura ali, até que ela se abra. Em mais de uma ocasião eu vi isso. Vi casas que desabaram parcialmente em rachaduras. E foi triste ver casas lindas e caras destruídas por causa de um buraco que acabou aparecendo do nada, embora nada indicasse isso na superfície. Quando eu morava lá, descobrir rachaduras era incrivelmente caro. A melhor coisa era encontrar rachaduras visíveis na estrutura da casa, principalmente na fundação. A presença de rachaduras era um sinal. Você deveria evitar comprar aquela casa, porque ninguém compraria conscientemente uma casa em cima de um buraco. Em terceiro lugar, Jesus nos fala sobre os perigos externos e internos. Em terceiro lugar, passa para uma história de duas casas. Quando ele fala a respeito de um homem que constrói uma casa sobre areia, a multidão percebe que aquilo é loucura. Porque alguém seria tolo o suficiente para construir uma casa na areia? Isso é um absurdo. Você teria que ser louco. Assim como ninguém compraria de bom grado uma casa em cima de um buraco. E então Jesus manda a ilustração final. O que está em jogo verdadeiramente. A sua casa, que é a sua vida, vai permanecer ou ruir no dia do julgamento. Existem apenas duas maneiras de viver e apenas dois resultados possíveis para a sua vida. Jesus vê o mundo dessa forma porque é assim que o mundo é. Esse aviso é dado àqueles que vêm ouvir Jesus, que ouvem as suas palavras. Aqueles que afirmam segui-lo. Parece a gente, não? A gente veio essa semana para ouvir as palavras de Jesus. Pagamos dinheiro? Muito dinheiro. Para ouvir as palavras de Jesus. Nós somos aqueles que levam as palavras a sério. Não somos passivos. Embora eu também saiba que existem muitas pessoas que vão ouvir as suas palavras da mesma forma que ouvem a comissária de bordo falar sobre as instruções de segurança. Estamos tão acostumados a ouvir que até folheamos uma revista enquanto ela está lá demonstrando. Mas esses no Sermão da Montanha se reuniram para ouvir Jesus falar com cuidado. Provavelmente ficaram sentados por muito tempo ouvindo-o pregar, sem ajuda de microfones, nem berçário, nem assento gostoso, nem música animada, apenas ele pregando e eles ouvindo. Um nível de comprometimento que você não vê nos frequentadores da igreja hoje. Imagina se o Josh falasse para você sentar no chão hoje, hein? Você não ia vir, não. Nem eu ia vir. Com todo esse suposto comprometimento, Jesus tem um aviso severo para eles. Se você procurar por rachaduras nos alicerces, o problema não está no que você diz, porque eles dizem Senhor, Senhor. Nem no desejo de ouvir, porque eles ficaram lá por muito tempo. As rachaduras estão naquilo que eles fazem ou deixam de fazer com o que ouvem. Aqueles que estão no reino de Cristo não apenas o chamam de Senhor e vêm ouvir o Senhor falar, mas também fazem o que há de mais importante e fundamental. Eles aplicam suas palavras, obedecem
alteram suas vidas para colocá-las em conformidade com os ensinamentos de Jesus, debaixo do seu senhorio. Jesus os está chamando para construir as suas vidas sobre o fundamento do seu ensino, a conformar os seus pensamentos e desejos, as suas palavras e ações ao seu evangelho. Você acabou de me ouvir, Jesus diz. Pregue! O que é que você vai fazer? Pregue! A fé salvadora é a resposta positiva à verdade da palavra de Deus. É necessário uma resposta. Portanto, nossa atitude é importante porque revela quem e o que somos. Cada vez que ouvimos a palavra, devemos agir de acordo com ela. Irmãos, cada vez que você ouve a palavra de Deus, você está fazendo uma escolha. Ou você dá evidências de que você entrou no caminho estreito, ou expõe suas rachaduras espirituais que mostram que você está na porta larga. Cada um de nós nessa conferência fará a escolha de construir sobre a rocha firme das palavras do fundamento de Cristo ou sobre a areia. Isso é evidente em sua vida? Tiago 1,22 diz: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Isso requer graça de Deus, claro. Qualquer pessoa que diga que você precisa trabalhar pela sua salvação não entende a graça. E quem diz que você pode ser salvo sem obras não entende a graça. Porque a graça nos muda, ela nos transforma. E a menos que cheguemos ao ponto de realmente fazer o que Jesus diz, não seremos seguidores dele, pela sua própria definição. Jesus exige uma resposta de fé, e não se trata de tomar uma decisão única. Ser cristão é ser um discípulo obediente para toda a vida. Muitas pessoas tomam uma única decisão e depois passam a vida toda contradizendo as palavras de Jesus. Jesus quer que você se examine para ter certeza de que você não está se enganando. Nessa ilustração aqui, ambos fazem afirmações de devoção a Jesus. Ambos estão construindo suas vidas em um lar. Ambos enfrentam o mesmo vento e a mesma chuva, mas não acabam no mesmo lugar. A diferença é o fundamento, e todo aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é um homem sábio. Quem ouve as suas palavras e não as pratica é um tolo. O que você faz com as palavras de Jesus determina se você está construindo sobre rocha ou areia, se você é sábio ou tolo, se sua vida permanecerá ou cairá. Você deve ouvir e fazer as palavras de Jesus como uma missão de vida. A partir do Sermão da Montanha, ame seus inimigos. Faça o bem àqueles que te odeiam. Abençoe aqueles que te odeiam. Aqueles que te maltratam. É fazer aos outros o que você gostaria que fizessem com você. É buscar primeiro o reino de Deus. É uma vida que lida com o seu pecado antes de lidar com o pecado na vida dos outros. É perdoar e se doar aos outros. Envolve examinar o fruto do seu discurso para ver se existe evidência de uma genuína mudança no coração. Isso é o que significa construir uma casa sobre a rocha. Esta é a vida que permanecerá. Você não pode fazer isso sem graça salvadora, sem a graça justificadora, sem a graça santificadora. Se este não é o caminho que você está seguindo, então de onde vem a confiança de que você está espiritualmente bem, hein? O que é que você vai dizer naquele dia? Quaisquer reivindicações serão tão frágeis quanto as do exemplo de Jesus. Talvez até mais. Senhor, Senhor! Não coloquei versículos bíblicos no Facebook em teu nome? Não fiz uma oração quando tinha 10 anos? Não participei de 3 conferências da G3? Eu não me importei com a sã doutrina, memorizei até Ordo Salutis. Orei os salmos todas as manhãs. Não citei eu Spurgeon em todos os meus sermões?
E não memorizei eu as institutas de Calvino? Nada disso importa se você não estiver andando segundo a vontade do Pai e obedecendo a Jesus. Jesus também diz: se você me ama, guardará meus mandamentos. Ninguém entrará no céu se não amar Jesus. E é algo mais profundo do que chamá-lo de Senhor. É viver debaixo de seu senhorio, construindo sua vida sobre suas palavras. Que rachaduras foram expostas em sua estrutura espiritual essa semana? As rachaduras de um homem irado? Amargurado? Rachaduras de um vício que você continua escondendo? De consumo desenfreado? Isso é estupidez diante da palavra de Deus. Não ignore as rachaduras fundamentais que Deus expôs. Isso não significa que você está perdido. Estou simplesmente dizendo que quando você é exposto, João 9. Ninguém entrará no céu com base em uma confissão vazia do senhorio de Cristo, mas com base em uma vida que evidencia o senhorio de Cristo. Examine-se para ver se você tem um relacionamento vital e autêntico com a pessoa de Jesus. Examine-se para ver se o que você está construindo vai permanecer quando chegar no dia do julgamento. Não saia dessa conferência apenas ouvindo. Entre pela porta estreita. Senhor, Senhor, sou um pecador quebrantado. Te encontrei na porta estreita. Sei que sou espiritualmente falido. Vim até a ti para obter a justiça que precisava. Peguei minha cruz e te segui enquanto caminhava pelo caminho estreito, pela mesma graça que me fez passar pela porta estreita. E todos os dias construí minha vida com base nas suas palavras, pela sua graça. E eu sabia que nunca chegaria em casa seguro se tu não garantisses que isso acontecesse. Olhe para essa verdade importante e maravilhosa, o lado positivo da promessa. Aqueles que edificam suas vidas em Jesus e em suas palavras permanecerão. Não importa o que aconteça, permanecerão. Eles permanecerão nesta vida e na próxima. E será uma vida bem vivida, mesmo que pareça tolice para o mundo. Construir na areia é fácil, mas no final existem leis eternas. Construir sobre a rocha de Jesus e seus ensinamentos é difícil, requer sacrifício, mas no final há uma recompensa eterna. E não importa o que aconteça, valerá a pena. Há muitos anos atrás, depois de se formar na Universidade de Yale, William Borden tornou-se um candidato missionário, planejando ir para a China. E muitos de seus amigos pensaram que os seus planos eram tolos. De fato, ele veio de uma família muito boa, com riqueza e influência. Seus amigos achavam que ele tinha tudo o que era necessário para construir uma vida bem-sucedida nesse mundo. Por que desperdiçar sua vida em algum país estrangeiro quando você tem uma vida boa aqui? Mas William Borden sentiu a necessidade de dar a sua vida em obediência à grande comissão, especificamente num país estrangeiro, a China. Ele ficou doente antes mesmo de ter a chance de fazer qualquer coisa. Logo ficou evidente que ele iria morrer. Ele poderia ter ouvido seus amigos, que o desencorajaram de ir. Aqueles que estavam no caminho largo dizendo, junte-se a nós. Junte-se a nós. Ele poderia tê-los ouvido zumbir em seus ouvidos. E se eu quisesse construir minha vida em New Haven, eu poderia. Poderia ter vivido uma vida longa e bem-sucedida. Mas ele não pensava assim. Ele definiu o sucesso de acordo com as palavras de Jesus. E acabou em seu leito de morte no Egito, sem nunca ter chegado à China. E ele escreveu um bilhete de despedida para enviar aos amigos. Me entreguei sem reservas e não me arrependo. Como ele pôde dizer isso?
Porque ele construiu a sua vida sobre o firme fundamento de Cristo. E quando as tempestades vêm, sua casa não cai, mas permanece firme. Se hoje fosse o fim da sua vida, as coisas que você está buscando agora permitem que você escreva essas mesmas palavras? Se você entregou a sua vida a Cristo e é um verdadeiro discípulo, essas serão suas últimas palavras. Entre pela porta estreita, ande pelo caminho estreito. Cuidado com os perigos dos falsos mestres, que irão arrastá-lo pelo caminho amplo. E tenha cuidado com o perigo do auto-engano. Construa sua vida todos os dias sobre o fundamento das palavras de Jesus. Vamos terminar esse sermão junto com Jesus, porque no início ele falou sobre o fundamento e depois sobre a vida. E agora ele fala sobre o fundamento, que faz permanecer a vida. São as suas palavras e não a minha. O que você faz com Jesus e suas palavras determinam se você cai ou fica de pé. E se você ouvir Jesus e suas palavras e não as cumprir, grave será a sua queda. Quando você ouve as palavras de Jesus, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se isso não faz com que você corra em direção à porta estreita, você não entendeu nada. Que Deus nos ajude a chegar aqui e dizer: Pai, nós te amamos. Agradecemos pela sua palavra. Não queremos apenas ouvir, queremos ser transformados por ela. Não pelo nosso próprio esforço. Oramos agora mesmo em seu Espírito, convencidos em nossos corações, expondo nossas rachaduras fundamentais. Faça-nos cair de joelhos, confessando nossos pecados, e que nos rendamos a seu senhorio, para que a gente se entregue sem reservas e sem arrependimentos. Amém.